bem. João Batista está ali no Rio Jordão batizando o povo, mas João Batista está dizendo assim para aquele povo: ei, eu estou vos batizando com água, mas após a mim virá um maior do que eu, que vos batizará com fogo. Aleluia! E quando João Batista está batizando o povo ali no Rio Jordão, Caíque, vem Jesus, João Batista vendo Jesus ao longe, chegando Jesus na presença de João Batista, ei, eu não careço de ser batizado, de te batizar, mas eu quero ser batizado por ti, tu vem para ser batizado por mim. Aí Jesus diz assim: não, João, é necessário que isso aconteça para se cumprir desde a hora dos profetas que vem falando sobre a minha vida tem que se cumprir. Aleluia! Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque a presença de Deus ela tem que ser notória. A presença do Espírito Santo, pastor Manuel, ele tem que estar, aleluia, no meio de nós, porque se o Espírito Santo não tiver, alguma coisa não acontece, nada acontece. Mas quando o Espírito Santo está no meio da congregação, quando o Espírito Santo está no meio do justo, o milagre acontece, o sobrenatural se apresenta no meio da congregação. Oh, aleluia! Louvado seja o Cordeiro Santo. Aleluia! Coisa gostosa é sentir a presença do Espírito Santo, irmão Caíque. Sabe por quê? O salmista, ele falou: eu posso perder tudo, mas não tire de mim a tua presença, não tira de mim o teu Espírito. O salmista falou assim, pastor Manuel, que sem a presença do Espírito Santo, posso ter toda a riqueza da terra, mas eu não deixo de ser um miserável. Mas quando eu tenho o Espírito Santo, eu sou rico. Você é rica, igreja. Aleluia! Louvado seja o Cordeiro Santo. Agora João Batista vem e batiza Jesus, e logo em seguida, quando Jesus emergiu da água, quando sai, vem uma pomba, vem sobre Jesus. Aquela pomba se apresenta no alto. Aquela pomba, o significado, o símbolo daquela pomba é o Espírito Santo se apresentando no momento quando Jesus é emergido da água, pastor Manuel. E assim vem aquela voz do alto céu como som de muitas águas. Vem aquela voz suave, porém com autoridade, como o som de muitas águas. Você já viu uma cascata, uma cachoeira, quando vem com aquela proporção de água, faz vem aquela quantidade de água, faz um barulho, um estrondo tremendo. Aleluia! E assim foi a voz do nosso Deus ali no trono da glória, quando vem seu filho amado Jesus emergindo da água. Agora ele fala assim: Espírito Santo, vai até o meu filho, pousa sobre ele, desça sobre a vida dele. E diz a palavra que quando Jesus emergiu das águas, o Deus próprio, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim de todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Este é meu filho, a quem eu tenho prazer, como ele diz, a quem me compraz, a quem eu tenho prazer de ser representado por ele. É ele que tem o enviado para resgatar tudo aquilo que uma vez foi perdido, pastor Manuel. Aleluia! Louvado seja Deus! Que maravilha! Que glorioso foi aquele momento quando o Senhor Jesus emergiu da
Satanás água, a pomba veio sobre ele, o Espírito Santo desceu sobre ele, e quando o Espírito Santo desceu sobre ele, pastor Manuel, não parou por ali, aí começou o seu ministério. Mas antes disso, pastor Manuel, o Senhor Jesus ele foi levado para o deserto. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus está no deserto jejuando, pastor Manuel, 40 dias e 40 noites. Não é 40 segundos, não é 40 minutos, não é 40 horas, é 40 dias. 40 dias, equivalente, aleluia, a 5 semanas, quase 6. Equivalente, quase 6 semanas. Sabe o que é isso, irmão? Agora Jesus parte dali, da presença de João, vai para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo. Agora Jesus está no deserto, Jesus está no propósito. Segundo a Bíblia Sagrada, vai revelando que Jesus, ele não comeu, pastor Manuel. Jesus, ele jejuou 40 dias. A Bíblia diz que Jesus, ele só bebeu água. Ele só se alimentou de água. E Satanás vendo, porque Satanás, ele está por rodear a terra. Então Satanás estava vendo o que Jesus estava fazendo. Satanás estava presenciando o que Jesus estava fazendo naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E Satanás olhando quieto no cantinho dele, porque Satanás ele é sagaz, Satanás ele é ardiloso. Satanás, quando ele vem tentar a minha e a tua vida, ele vem com um sapatinho de lã. Ele não vem fazendo almoço não, pastor Samuel, pastor Manuel, sabe por quê? Porque se ele vier dando alarme, a gente se prepara. Então ele vem com o sapatinho de lã, ele vem pela espreita, ele vem pelo cantinho, sem que você e nós percebamos que ele está no meio de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Agora chega Satanás, vendo Jesus jejuar 40 dias, 40 noites. Ele disse, não, na Bíblia fala, Jesus bebendo só água, 40 dias, 40 noites. Satanás observando o procedimento do Filho de Deus, do Cordeiro Santo. Só que Satanás, ele não sabia o propósito de Jesus, ele não sabia. Aleluia. Para Satanás, Jesus era como se fosse um homem comum, porque ele não sabia, então ele não sabia. Porque ele primeiro falou, se tu és, ele não deu a certeza, se tu és. Ele não usaria esse termo, se tu és, mas ele usaria, você é filho de Deus, torna-se essa pedra em pão. Ele falou, se tu és, a dúvida aí de Satanás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Satanás vendo Jesus se alimentar de água 40 dias. Irmão, quem já jejuou aqui 24 horas? Por 24 horas? Eu já cheguei aproximadamente 72 horas sem água e sem comida. Eu vou dizer uma coisa, é gostoso, é gratificante, você tem uma recompensa muito grande. Tem uma recompensa muito grande. Você vê o agir de Deus, o céu se abre para você, você fica cheio da glória. Aleluia. Assim foi na vida de Daniel, porque Daniel ele orava 3 vezes ao dia, né? E segundo a palavra de Deus, que quando nós oramos, né? Nós oramos a Deus, Deus desce sobre a minha tua vida o azeite, Ele desce sobre a minha tua vida o óleo. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel ficou banhado de azeite, porque ele orava 3 vezes ao dia, pastor Manuel. Satanás vendo o proceder de Jesus. Satanás ele está bebendo água. Pastor Manuel está bebendo água, mas pastor Manuel não está comendo. Ele é carne, ele tem um corpo físico, matéria. Então toda matéria ela precisa de um sustento, toda matéria ela precisa de um alimento
para que o corpo possa ficar forte. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Satanás vendo Jesus está bebendo água, mas ele não está comendo. Então é nessa parte, pastor Manuel, que Satanás atacou Jesus. Pastor, que é isso? Não, é nessa parte. Sabe por quê? Porque quando Satanás chegou na presença de Jesus, falou assim: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Sabe por quê? Por que ele perguntou isso? Porque ele viu que Jesus tinha jejuado 40 dias e Jesus estava com o seu corpo debilitado. Jesus estava com o seu corpo fragilizado, ou seja, estava fraco fisicamente. Mas Satanás não sabia que o corpo dele estava físico e estava fraco, pastor Manuel. Mas o corpo espiritual estava resistente. O corpo espiritual estava alicerçado. O corpo espiritual estava alimentado pela palavra. Aleluia! Louvado seja o Cordeiro Santo. Agora está Jesus ali sendo tentado, porque assim foi que o Espírito Santo foi levou ele ao deserto para ser tentado. Observe uma coisa: quando você está jejuando, a pessoa pode estar fazendo comida lá no anel viário, pastor Manuel. Quando você está no jejum sem se alimentar, você sente o cheiro da comida lá do anel viário, né? Assim, mano, assim. O cheiro fica bem apurado. A pessoa está fazendo comida fora daqui da quadra, mas o vento traz. Assim foi Satanás. Satanás, quando eu e você estamos jejuando para Deus, Satanás ele tenta de várias formas, pastor Manuel. Ele tenta a igreja fazer com que eu e você possamos quebrar o propósito diante de Deus. Ele tenta de várias formas. Uma das formas crucial é segundo a tua debilitação, segundo a sua necessidade. E no momento quando eu e você estamos jejuando, nós estamos debilitados fisicamente, mas o espírito está forte com Deus. Porque você está se alimentando, você está se enchendo da graça, você está se enchendo da palavra, e a palavra de Deus diz que a Bíblia Sagrada ela é o alimento do crente. Amém, igreja? A palavra é o alimento da igreja, é o alimento do crente. Agora Satanás não sabia disso. Satanás achando, você está se alimentando da palavra, mas o teu corpo precisa de comida, o teu corpo precisa de sustento. Agora Satanás ele investe naquilo que ele está vendo. E quantas das vezes Satanás investe na minha e na tua vida, naquilo que nós estamos carentes, naquilo que nós estamos precisando. Agora, quando eu e você estamos no meio do deserto, porque a Bíblia diz que Jesus estava no deserto. Agora, quando eu e você estamos no deserto, Satanás ele vem contra mim, contra a tua vida, com várias formas, com muitas armas, para tentar quebrar o propósito que eu e você nós temos diante de Deus. Quando você jejua no propósito, sim ou não? Você jejua no propósito. Então Satanás sabe que você tem um propósito. Ele vai investir naquilo que você está carente, ele vai investir naquilo que você está necessitado. Agora Satanás, quando eu e você estamos jejuando, como eu disse ali agora há pouco, o cheiro vem, a gente fica com o olfato, o olfato bem apurado, a gente fica com o olfato bem apurado. E vai logo direto para o estômago, logo dá assim, assim, irmão, assim, o estômago logo daquele sinal de vida, daquela ronca, Isso é a Satanás, investida de Satanás contra mim e tua vida. Ele sopra o vento, sabe por quê? Porque ele sabe que você está no propósito com Deus. Porque se você quebrar o propósito, você não chega ao objetivo, você não alcança aquilo que você colocou diante de Deus. Uma vez que o propósito é quebrado, você parou no meio do caminho. Aleluia! Louvado seja o Cordeiro Santo. Agora Satanás tentando contra Jesus. Toma essas pedras em mim, pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Que Jesus falou assim: ei, eu estou fraco
fisicamente, mas você está esquecendo que eu estou preparado para o que deve é. Eu estou preparado para aquilo que foi me incumbido, para aquilo que foi passado para minha responsabilidade. Eu estou preparado para suportar. Ei, você está esquecendo, meu corpo físico está debilitado, mas a minha alma, o meu espírito está forte. A carne pode estar fraca, mas o espírito é forte. A carne pode estar fraca, mas o espírito é forte. A carne pode estar fraca, mas o espírito é forte. Alabamburia Massaia. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem está sentindo a glória de Deus, irmão? Alabamburia Massaia. O Espírito de Deus está passando no meio da congregação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você entra no deserto, mas você entra no deserto, entra preparado. Quando você entra no deserto, procura ficar íntimo com Deus. O deserto é para isso. O deserto, pastor Manuel, é para nós ficarmos íntimos com Deus. O deserto é onde você não tem meios, você não tem saída, você não tem solução. É só você e Deus. Para isso é o deserto na vida do crente, né? O deserto não é para matar o crente. O deserto não é para fazer o crente merecer. O deserto é para o crente ter maturidade. O deserto é para o crente ter intimidade. Com quem? Com o outro? Não. O deserto do crente é para o crente ter intimidade com o seu Criador. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus venceu Satanás mediante a palavra de Deus. Jesus passou mostrando que eu e você, nós temos condições de passar segundo a palavra. Jesus passou porque ele foi obediente à palavra. Jesus está colocando para mim, para a tua vida como exemplo. Seja obediente, guarda os estatutos, medite na palavra, que você vencerá toda a tentação, você vencerá todo o problema que se apresenta na minha e na tua vida. O crente só vence quando ele está alimentado, o crente só vence quando ele está alicerçado, o crente só vence quando ele está preparado. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro Santo. Jesus venceu, você também vence. Você vai vencer. O próprio Jesus falou: eu venci o mundo, vós vencerás também. Vós vencerás também. Desde o momento que esteja na posição de obediência às Santas Escrituras. Quando você está dentro dos mandamentos, Deus está te guardando, pastor Manuel. Quando você está sendo obediente, pastor Manuel, Deus está contigo. Quando você está no caminho, sem desviar para a esquerda, para a direita, pastor Manuel, Deus está contigo, igreja. Agora, quando você toma uma atitude precipitada, fora da direção de Deus, aí é destruição do crente. Aí se torna presa fácil para o leão. Igual quando você está no meio de uma selva. Quando você está em grupo, o leão não te ataca. Ele só ataca quando você sai do meio do grupo. Ele só ataca quando você está sozinho. Assim é Satanás. Quando você está na presença do Senhor, quando você está cheio da glória, Satanás vai tentar contra a tua vida assim. Mas pastor, quando eu estou cheio da glória, quando eu estou cheio da unção, Satanás tem que correr. Não, é o contrário. Quando você está cheio da unção, aí Satanás vem tentar contra a tua vida. Sabe por quê? Para mexer com o teu ego. Quando o homem está na dispensação do Espírito Santo, quando o homem está na direção de Deus, pastor Manuel, quando está na mão de Deus, o homem, ele faz a diferença. Agora, quando o homem está cheio da unção, não está cheio da unção, mas cheio do seu eu, aí ele quer falar: eu sou tal. Aí
é derrota, é destruição. Você não cansa. Mas quando você coloca na posição, eu sou plenamente dependente de Deus. Jesus colocou, o próprio Filho de Deus se colocou como na dependência do seu Pai. Ele foi obediente à palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar no deserto, mas não sai da direção. Você pode estar no deserto, mas você não toma atitude precipitada. Você está no deserto, tem um semáforo, está vermelho, pare, deixa ele abrir para você prosseguir. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Quer receber vitória? Mesmo no deserto, esteja na direção de Deus. Recebe essa palavra no teu coração, amém? Glória a Deus. Guarde, medite. Louvado seja o Cordeiro Santo. Você só vai vencer a tentação mediante a palavra, porque Jesus combateu a tentação com a palavra. Jesus combateu a Satanás com a sua tentação com a palavra. Segunda diz a Escritura, após toda a tentação, quando Jesus venceu, o que veio diante da presença do Senhor Jesus? Os anjos veio e serviu a Jesus. Glória a Deus. Escuta o que o Senhor está falando nesta noite, que maravilha. O Senhor está dizendo assim, olha, você está no deserto, mas eu quero dizer que você não está só, porque se você estiver só, você não vai vencer. Se você estiver no deserto sozinho, você vai morrer. Se você estiver no deserto sozinho, irmão, a senhora vai crescer. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, você está no deserto, eu estou contigo. Por onde, irmão, se você passar, eu estou contigo. Onde você colocar a planta dos seus pés, na minha direção, eu estou contigo. Aonde você frequentar, eu estou te honrando. Porque você tem compromisso comigo, eu estou tendo compromisso com a igreja. Aleluia. Louvado seja o Cordeiro Santo. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra, que você vencerá em nome de Jesus. Amém? Você vencerá a tua tentação. Que essa tentação, ela é passageira. O deserto ele é passageiro na vida do crente. Ele não é lugar de moradia, é passageiro, viu? Mas tem gente que gosta de viver só no deserto, quer fazer moradia, quer fazer barraca, quer acampar no deserto. O deserto é só para passar, né? Que nós possamos, em meio deserto, em meio dificuldade, mas o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida. Amém? Aleluia. Você quer receber oração? A unção vem aqui à frente. Amém? Enquanto eu vou estar ungindo você, acho que tem um azeite aqui, eu não tenho. Aleluia. Vou estar convidando aqui na frente a irmã ungida para estar louvando o Senhor, enquanto eu vou estar ungindo os irmãos. Amém? Vem aqui à frente, viu, irmão? Vou estar ungindo você.